Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula em que eu faço alguns comentários sobre um artigo que foi postado no SIGA, e esse artigo ele aborda um assunto que nós estamos trabalhando atualmente, que é sobre a fisiologia do sistema respiratório. Esse artigo ele foi publicado recentemente, vocês podem observar, em 2020, e ele é um artigo da revista The Journal of Physiology, que, observem só, olha, representa aqui um periódico especializado na área de fisiologia. Então, observe que é muito interessante termos aí uma revista voltada especialmente para essa nossa área do conhecimento, a fisiologia. Esse artigo aqui, ele é um artigo de revisão. Então, ele tem uma estrutura um pouco diferente dos artigos que vocês já tiveram a oportunidade de ler, que eu andei postando lá no SIGA. Então, se vocês observarem direitinho a estrutura, ele tem o resumo, semelhante aos artigos de divulgação científica. E aí ele é formado aqui, olha, por uma introdução, e nessa introdução, os autores, que no caso são dois autores, eles vão fazendo o quê? Uma revisão da literatura sobre um determinado assunto. E aí eles vão colocando diferentes tópicos, como vocês podem estar aí observando, tudo bem? E aí você observa que você não tem, por exemplo, né, aquele tópico como metodologia, você também não vai encontrar aí resultados, nem discussão, tudo bem? Mas no finalzinho você vai ter aqui, olha, esse tópico aqui que é muito conhecido de todos nós, que são aí as conclusões, e aí também vai ter as referências, tá? Essa estrutura um pouco diferenciada dos artigos de revisão são justamente pelo fato de que eles fazem uma revisão da literatura científica, tudo bem? Então, por isso que aqui eles não vão trazer aquela nossa velha estrutura conhecida de introdução, metodologia, resultados e discussão. Não, eles vão meio que pular um pouco essas etapas e trazer, né, de forma resumida, um pouco daquilo que sabemos atualmente sobre determinado campo, né, ou área aí da ciência em relação a um assunto X, Y ou Z. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui para o começo, nós vamos começar trabalhando aqui o título desse artigo aqui que eu trouxe para os senhores, tá? Tentando fazer uma tradução livre, que nós teríamos cigarros eletrônicos, tá? Esse E aqui vai significar a palavra eletrônico, tá? Então, você tem cigarros eletrônicos, tudo bem? E saúde respiratória, aqui, saúde respiratória, tá? Esse aqui seria o título. E aqui, dois pontinhos, temos o subtítulo, as últimas evidências, tudo bem? Então, os autores, eles trazem aqui para nós, digamos, as últimas informações sobre as pesquisas em relação ao uso desse dispositivo aqui, olha. Vou até colocar aqui no destaque para os senhores, que é nada mais, nada menos do que os cigarros eletrônicos, tudo bem? Então, eu não sei se os senhores já tiveram oportunidade de ouvir falar sobre esse tipo de invenção. Todos nós já conhecemos bastante por ouvir falar ou eventualmente por experiência própria informações sobre os cigarros convencionais, tudo bem? Que eles possuem tabaco e que você consegue produzir aí fumaça através de uma combustão. Os cigarros eletrônicos, eles são um pouco diferentes. Embora eles imitassem logo no começo o design do cigarro tradicional, mas eles têm uma sacada um pouco diferente. Qual seria? Ao invés da pessoa produzir fumaça, o que acontece? A pessoa ela produz vapor. Bom, com a ajuda do dispositivo, com certeza, né? Da mesma forma como o cigarro convencional,
ele te possibilita aí a produção dessa fumaça. O cigarro eletrônico ele te possibilita a produção de vapor. Aí a questão é a seguinte: será que esses cigarros eletrônicos em que a pessoa ela produz um vapor, tá? Um vapor aí que está presente nos pulmões da pessoa que utiliza o cigarro eletrônico. E aí, será que esse vapor ele faz mal para a saúde? Inicialmente você poderia, pensar que sim, só que não é tão fácil provar que o cigarro eletrônico ele faz mal para a saúde, quanto atualmente é fácil provar que o cigarro convencional faz mal para a saúde. Então, lá pelo século XIX e meados lá do século XX, geralmente pela primeira metade do século XX, os cigarros tradicionais eles não tinham uma fama, muito pelo contrário. As pessoas até acreditavam que fumar era algo elegante, que fumar fazia bem para a saúde, tá? Só que depois, com várias pesquisas que foram feitas no século XX, no século passado, se descobriu que fumar faz muito mal para a saúde. Curiosamente, apesar de todas essas evidências, até hoje em dia nós temos milhões de pessoas ao redor do mundo que continuam fumando. Olha que coisa curiosa, né? O indivíduo sabe que aquilo faz mal para a saúde dele, mas continua mantendo aquele vício. E que em grande parte é causado justamente pela presença de substâncias químicas, como a nicotina, que causa aí essa dependência. Então, no cigarro eletrônico não é muito diferente. O cigarro eletrônico ele possui nicotina, só que essa nicotina ela é distribuída aí na forma de vapor. Ou seja, ela está inicialmente diluída em um líquido e esse líquido aí se transforma em vapor. Isso aí vai para os pulmões da pessoa e a pessoa depois ela expira esse vapor. Então, só para fazer aqui uma comparação rápida entre os dois tipos de, digamos, cigarros. Então, passando aqui para o resumo, aqui, olha, os autores eles dizem realmente isso aí, que é muito difícil ainda você poder provar que de fato os cigarros eletrônicos eles causam muitos danos à saúde por um motivo muito simples. Existem poucas pesquisas abordando essa temática de analisar os efeitos do vapor do cigarro eletrônico na saúde das pessoas, em particular do sistema respiratório. Apesar de termos poucas pesquisas nessa área, as pesquisas que estão aí, elas já sinalizam para que o uso dos cigarros eletrônicos realmente fazem mal para a saúde das pessoas, tudo bem? Então, os estudos eles mostram que a exposição ao cigarro eletrônico pode interromper, por exemplo, a homeostase pulmonar, tá? Além disso, pode causar distúrbios de trocas gasosas, tudo bem? E também pode causar inflamações das vias aéreas, tranquilo? Então, é isso que o artigo ele vai basicamente ficar tratando ao longo aqui desses parágrafos que nós vamos começar a analisar com mais calma, ok? Então, inicialmente, vamos começar aqui, olha, abordando um pouco da introdução. De um modo geral, aqui nessa introdução, os autores começam falando um pouco do histórico aí dos cigarros eletrônicos, Mas como é que foi que surgiu? Quem é que teve a ideia de criar um dispositivo que produzisse vapor, tá? Então, essa ideia aí de fazer um aerosol de nicotina, acreditem, surgiu em torno aí da década de 60, Especificamente 1963, tá? Então, aí já faz um bom tempinho. Até destacar aqui para vocês, olha, 1963. E o gênio que criou esse dispositivo aí, que produz um aerosol de nicotina, foi um cara chamado Herbert Gilbert. Olha só que coisa interessante, tudo bem? Então, isso aí foi um inventor aí do cigarro eletrônico, pelo menos aí do primeiro modelo, tudo bem? E a partir de 2013, aqui, olha, nós temos aí um avanço tecnológico. Olha que coisa maravilhosa, Um avanço tecnológico que veio da onde? Justamente lá da China, Foi um farmacêutico chinês que modernizou
o cigarro eletrônico, até os modelos que nós temos atualmente, tudo bem? Então, a indústria do cigarro, vocês sabem, pelo menos do cigarro convencional, que é uma indústria milionária. E a indústria do cigarro eletrônico, ela é multibilionária. Então, olha que coisa incrível, né? Ela vem crescendo aí a passos largos. Por quê? Porque embora você não tenha a fumaça e sim o vapor, a essência do cigarro eletrônico é a mesma. Ela utiliza o quê? Uma substância que causa a dependência química, que é a nicotina, tá? Só que está na forma de vapor. Então, as pessoas que têm contato com o cigarro eletrônico, elas acabam tendo contato com a nicotina e acabam se tornando dependentes dessa substância química. Observe que o cigarro eletrônico ele tem um apelo muito grande entre os jovens, tá? Diferentemente do cigarro convencional. Tem gente que até defende o cigarro eletrônico dizendo o seguinte: é muito melhor a pessoa fumar um cigarro eletrônico, né, do que ela fumar um cigarro convencional, porque dizem que o cigarro eletrônico ele causa menos danos à saúde do que o cigarro convencional. Mas aí, se você for parar para pensar de um outro ponto de vista, você apenas está trocando um produto que vicia por outro, ok? Então aí é uma discussão muito grande em torno aí dessas questões. Então por isso que é muito importante você se formar bastante sobre um assunto, tá? Para poder ficar debatendo sobre ele. Então o universo aí dos cigarros eletrônicos está aí para todo mundo começar a debater e a compreender um pouco mais sobre ele, né? Sobretudo no sentido de poder eventualmente trabalhar medidas que possam prevenir o uso por pessoas que não conhecem, né, desse cigarro eletrônico e eventualmente evitar aí novos usuários que provavelmente se tornarão dependentes químicos. Em relação à questão da evolução dos dispositivos de cigarros eletrônicos, aqui no artigo ele utiliza o EC, né, para fazer a abreviação de cigarros eletrônicos. Olha, o E e o C, tá? Então, o EC é os cigarros eletrônicos. Então, eles sofreram todo um processo evolutivo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, aqui nessa tabelinha, os autores eles resumem um pouco desse processo evolutivo, né? Eu diria que um processo tecnológico, que é o termo mais adequado, né? Para a gente diferenciar do nosso outro tipo conhecido de evolução, né? Que é a evolução biológica, que é bem diferente disso aqui. Então, aqui nós temos uma evolução tecnológica, né? Então, nós temos aqui, olha, o que os autores chamam de gerações de cigarros eletrônicos. Então aqui, olha, nós temos os cigarros eletrônicos da primeira geração, olha, First Generation, aí depois nós temos Second Generation, Third Generation e aí por diante. Então o que é que vocês observam? Que os primeiros cigarros eletrônicos, eles tentavam imitar bastante os cigarros convencionais, né? E atualmente os cigarros eletrônicos eles estão imitando o quê? Um outro dispositivo, tá? Que no caso aqui esse dispositivo lembra muito um pendrive, tá? Então é bem diferente, né? O cigarro eletrônico da primeira geração com os cigarros eletrônicos mais modernos, tudo bem? De modo geral, o que nós podemos observar é o seguinte, que os cigarros eletrônicos eles passaram a ter inovações tecnológicas bastante significativas, cujo impacto mais importante é o seguinte: eles se tornaram mais potentes para produzir o que? Vapores e sabores, ou seja, com isso conquistarem novos usuários. Infelizmente, ao que parece, eles também aumentaram a capacidade de causar danos à saúde das pessoas. Então vocês observem aqui, né, esse cigarro eletrônico da primeira geração, né, que são os cigarros que se parecem, né, com os cigarros tradicionais, né, tem até essa palavrinha aqui, olha, likes, né, parecido com os cigarros convencionais, tudo bem? Então aqui a voltagem ela era fixa, tá? E a partir desses outros modelos, como esses modelos aqui, olha, de vape pens, né, que são os modelos que lembram uma caneta, eles já passam aqui a ter outras opções, você já começa a poder ter mais funcionalidades no seu dispositivo. Até chegar aqui, olha, na terceira geração, que são os multis, né, em que você pode, por exemplo, fazer ajustes na voltagem. Olha que interessante, né?
os modelos mais modernos, você pode mudar a temperatura, você pode mudar a resistência, você pode fazer uma série de coisas. Então, para quem nunca ouviu falar de cigarros eletrônicos, o funcionamento basicamente até que é bem simples. Pegando esse modelo aqui que é o mais moderno, o que acontece? Eles têm aqui, olha, um dispositivo, né? Estão vendo essa parte de cima que eles chamam aqui de pods? Então esse pods aqui é como se fosse um refil. Então dentro desse refil tem um líquido e nesse líquido ele contém várias substâncias, entre elas os sabores, né, que são variados, com certeza. E uma substância também que não pode deixar de faltar é a nicotina, que causa dependência química. Então dentro desse dispositivo você tem aí uma bateria que consegue justamente fazer essa conversão com a ajuda de uma corrente elétrica do líquido, tá, para o vapor, que é o que a pessoa, né, vai inalar. Então, você pode pegar o seu cigarro eletrônico e quando a bateria estiver fraca, você bota ele para carregar, igual como você faz com o seu celular. Olha que coisa interessante, né? A indústria é muito esperta. Só que acontece, esse refil ele acaba e você vai ter que comprar outro, né? De repente, você talvez tenha até que comprar com o tempo um outro dispositivo. Então, ela lucra tanto na venda dos dispositivos quanto na venda dos refis, enfim. Então, isso aqui são os modelos assim, mais modernos, tá? Esse modelo aqui, né, digamos, da quinta geração, né, que são conhecidos como pods, ele foi desenvolvido aqui, olha, em 2015, né, que eles são conhecidos como Juul. Aqui, olha, é uma empresa, né, chamada Juul Labs, que criou esse cigarro eletrônico chamado de Juul, e ele tem esse refil chamado de pod. Antes do Juul ser, digamos, lançado, nós tínhamos os outros modelos, né, como aqui os da terceira e da quarta geração, em que eles eram conhecidos como mods. Então esses mods, por quê? Você podia estar aí modificando aqui a voltagem, a corrente, a temperatura, o que você quisesse. Então por isso que eles são chamados de mods, tudo bem? Então, de um modo geral, esses aqui são os modelos, né, de cigarros eletrônicos que nós temos aí desde a primeira geração até, digamos, os modelos assim mais atuais. Além disso, é importante ressaltar também que os cigarros eletrônicos, como eu falei anteriormente, eles têm um grande apelo entre os jovens. Só para vocês terem uma ideia, né, como a indústria é muito inteligente, né, a indústria do vapor, né, vou nem falar a indústria do fumo, que agora é vapor, eles fazem campeonatos que eles chamam, né, de campeonatos de vapor ou de nuvens, em que as pessoas vão lá concorrer, né, competir para ver quem consegue fazer as melhores nuvens de vapor. Olha que coisa interessante. Aí no caso as pessoas que fazem essas nuvens são chamadas de vapor, né? Tem claro, vapor, né? Vapors. Só que no caso tem um Rzinho, né, para indicar lá que é um indivíduo, né, que é os vapors, que são as pessoas que fazem vapor, né? Existe um campeonato lá em Miami, né, que é o World Vapor Expo, que ocorre geralmente todo ano e aí atrai um grande número de pessoas, para vocês terem uma ideia aí do apelo da indústria com relação aí ao público jovem, né? Então, continuando aqui, vamos logo baixar aqui o artigo para a gente dar uma olhadinha o que temos aqui para baixo. Temos aqui uma coisa muito interessante, questão das pessoas que não fumam, né? No caso, não fazem vapor, né? Não utilizam os cigarros eletrônicos, só que elas convivem com pessoas que são fumantes. É o que nós conhecemos como fumante passivo, né? Então você de repente mora numa casa, né? De repente você tem um parente que fuma. Você não fuma mais, você está lá perto dessa pessoa, ou eventualmente você está em um restaurante, tem uma pessoa fumando perto de você e você acaba se tornando um fumante passivo. Então a fumaça do cigarro convencional, quando chega até você, provavelmente também vai causar danos à sua saúde. Então, houve uma preocupação em se fazer pesquisas para saber se o vapor, né, dos cigarros eletrônicos, eles causavam prejuízo à saúde das pessoas que não fumavam, mas que por estarem perto, né, desse vapor, né, dessa nuvem aí, acabavam se transformando aí em, digamos, fumantes passivos, tá? Seria um termo aí que nós podemos utilizar, né? Então, aí realmente se descobriu que, em algumas pesquisas, que de fato as pessoas que seriam, entre aspas, fumantes passivos, eles poderiam sim ter prejuízos à saúde. O que mais nós podemos ver aqui, olha, uma outra coisa muito interessante é que são casos recentes aqui envolvendo aí os cigarros eletrônicos, né? Em 2019, ele cita aqui, olha, em 2019,
Adivinha onde? Lá nos Estados Unidos, né? Com certeza, onde cigarro eletrônico é uma febre, né? Houve um surto aí de doenças relacionadas aos cigarros eletrônicos. Então, as pessoas que fumavam, não são todas, né? Mas várias pessoas que fumavam esses cigarros eletrônicos, elas começaram a apresentar alguns sintomas, né? Muito comuns entre elas, como, por exemplo, dor no tórax, tosse, dispneia, olha só, dispneia, sintomas gastrointestinais. Além disso, temos aí, no caso, diarreia, vômito, dor abdominal, que foi registrado nas pessoas que eram o quê? Usuário dos cigarros eletrônicos. Só para vocês terem uma ideia aí dos danos à saúde que podem estar sendo causados aí pelos cigarros eletrônicos. Isso aqui é um registro aí que foi feito lá nos Estados Unidos, né? Os autores comentam, né? Nós temos, vamos dar uma olhada aqui, olha, destacando aqui para vocês o efeito dos cigarros eletrônicos no sistema respiratório. Aqui os autores eles fazem, né, digamos, uma separação por subitens. Aqui, olha, temos aqui, olha, seriam trocas gasosas, tá? Temos a espirometria. Então, com relação à questão das trocas gasosas, alguns estudos, né, que foram feitos, eles até destacam que esse estudo, eles já comprovavam que os cigarros eletrônicos eles prejudicavam que as trocas gasosas. Vamos ver aí, quem já teve a oportunidade de ver nas nossas aulas de fisiologia do sistema respiratório, eu comento muito sobre uma célula lá dos pulmões, que é a célula alveolar tipo 2, e que ela produz uma substância chamada de surfactante, tá? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir essa videoaula sobre o sistema respiratório, vocês vão observar aí que o surfactante ele é muito importante para as trocas gasosas. Então, os cigarros eletrônicos, eles prejudicam justamente aí essa ação do surfactante, né? Olha só que coisa interessante, tá? E em relação à questão da espirometria, os autores eles fazem alusão, né, a um método que é usado para avaliar o volume e a função pulmonar. Isso também é descrito em parte na aula de fisiologia do sistema respiratório. Quando os senhores tiverem a oportunidade de acompanhar a aula, os senhores vão poder compreender ainda melhor essa parte aqui do artigo. Tudo bem, mas eles comprovam, né, que alguns estudos já revelavam que os cigarros eletrônicos eles realmente afetam aí a função pulmonar, né, como é demonstrado aqui nesse parágrafo. Uma outra coisa interessante justamente aqui em relação a esse subitem, né, que trata sobre o epitélio das vias aéreas. Então, esse epitélio ele é muito interessante porque justamente uma das funções dele é proteger, né, o nosso sistema respiratório. Então, algumas pesquisas aqui que ele vai falar ao longo aqui desses parágrafos tratam justamente do fato de que o vapor dos cigarros eletrônicos eles estariam prejudicando aqui, por exemplo, né, a atividade das células ciliares que produzem aí, né, e utilizam secreções como as secreções mucosas, né, e as secreções salinas, que são importantes aí para evitar a proliferação de patógenos nas vias aéreas. Eu também comento na minha aula sobre fisiologia do sistema respiratório um pouco sobre essa questão aí do epitélio das vias aéreas e a produção de muco, pessoal, e da substância salina. Então, os cigarros eletrônicos, né, o vapor que é produzido por eles, estaria justamente prejudicando a atividade aí dessas células e também aí da secreção de muco e da substância salina. Qual seria a consequência mais imediata disso? A proliferação de agentes patogênicos, né? Olha só que coisa realmente séria aí para estar acontecendo aí nas nossas vias aéreas. Em relação aqui a esse subitem, né, que vou destacar aqui para os senhores, né, que seriam que danos ao parênquima pulmonar, né? Os autores aqui desse artigo de revisão, eles citam aqui, olha, alguns trabalhos, como vocês podem estar observando aqui, que esses trabalhos eles comentam que de fato já está comprovado que o uso dos cigarros eletrônicos eles podem causar danos às células aí dos nossos pulmões, né? Por exemplo, se descobriu que o vapor, né, do cigarro eletrônico ele aumenta consideravelmente os níveis de uma proteína da membrana epitelial. E que quando isso acontece, é uma evidência o quê? De morte celular nos pulmões.
Olha só que coisa terrível associada aí aos cigarros eletrônicos, só para vocês terem uma ideia, né? E mesmo assim nós ainda temos um grande número de pessoas que cada vez mais, né, se interessa e busca, né, utilizar diferentes tipos de cigarros eletrônicos. Apesar da ciência já estar sinalizando que os cigarros eletrônicos eles não fazem bem para a saúde, muito pelo contrário, eles causam sérios danos aí para a nossa saúde, pessoal. Nós temos aqui um outro subitem, vocês podem estar observando, né, que são os efeitos no sistema imunológico e na defesa do hospedeiro. Então, esse subitem aqui, ele é muito interessante porque ele traz aqui uma figura, né? Então, nos artigos, é muito legal você sempre dar uma olhada nas figuras, porque elas acabam que resumindo vários conceitos. Tudo bem? Então, essa figura aqui, que é a figura número 1, ela aborda justamente o efeito da exposição ao cigarro eletrônico no sistema imunológico, aqui, olha, no sistema imunológico, né, no caso pulmonar, e na defesa do hospedeiro, que no caso na defesa aqui das pessoas. Então, nós temos assim várias informações aqui, né, nessa ilustração, mas de forma bem resumida, nós podemos entender o seguinte, que o nosso sistema respiratório, assim como todos os outros sistemas, né, só que em especial que o nosso sistema respiratório, como ele é aberto, né, para o meio externo, através daquelas das vias aéreas superiores, o que acontece? Ele está sujeito à invasão por organismos patogênicos. Por exemplo, aqui, olha, nós temos bactérias, nós também podemos ter o que? A presença de vírus. Então, todos esses agentes patogênicos, eles podem causar sérios danos à saúde dos nossos pulmões. Mas geralmente isso não acontece por quê? Porque nós temos células de defesa, né? Como por exemplo os macrófagos, tá? E que acabam nos ajudando aí, nos auxiliando na defesa do nosso organismo de um modo geral, em particular aqui do sistema respiratório, né? E aqui os autores chamam a atenção para uma pesquisa, né, que enfocou uma característica muito interessante de um tipo de agente patogênico, né, que no caso aqui é uma bactéria, né, do gênero Streptococcus, né, que causa pneumonia. E essa bactéria, ela se utiliza aqui, olha, de um receptor aqui na membrana das células, justamente para que ela possa fazer a sua aderência e aumentar a sua proliferação celular. E com isso causar o quê? Infecções. Então, o que acontece? Se descobriu que a utilização de cigarros eletrônicos, né, no caso do vapor, estimula aqui a expressão, tá, dos genes que codificam aqui essa proteína. Então, você vai ter o quê? Um aumento na expressão desse receptor de membrana, né? No caso aqui é um receptor do fator ativador de plaquetas, tá? Então, com o aumento aqui, olha, nessa atividade desse receptor, o que você vai ter? Você vai ter uma maior quantidade de bactérias que podem estar aderidas aqui, ou se utilizando desse receptor que a célula tem, justamente para aumentar o seu sucesso de infecção bacteriana e com isso causar sérios danos à saúde dos nossos pulmões. Olha só que coisa aí que nós podemos estar observando nessa pesquisa que foi feita, né, há um tempinho atrás e foi trazida aqui pelos autores nesse artigo de revisão. Então, para vocês observarem aí os efeitos do cigarro eletrônico. Então, continuando, pessoal, aqui nós temos mais um outro, né, subitem, né, que faz alusão aqui à inflamação, estresse oxidativo. Então, aqui os autores trazem assim, mais trabalhos que foram publicados recentemente. E aqui eles resumem um pouco desses trabalhos na figura 2, como vocês podem estar observando. Então, vamos dar logo uma olhada aqui, olha, na figura 2, tá? Então, a figura 2 ela fala aqui, olha, os efeitos pró-inflamatórios dos cigarros eletrônicos. Então, você observa aqui que são vários os efeitos, né, que podem ser causados justamente pelo vapor dos cigarros eletrônicos. E, em especial, eu gostaria de trazer para vocês uma dessas pesquisas, né, que os autores nos mostram aqui, que fala justamente de um experimento, né, que foi feito, no caso, com cobaias, né, mais especificamente ratos de laboratório, né,
em que nesse experimento, o que foi que aconteceu, né? Esses ratos, eles foram expostos, né, a um vapor de cigarro eletrônico aí por um período em torno de 1 hora diariamente, né, ao longo de 4 meses. E aí se descobriu que nesses ratos surgiu aí sintomas semelhantes a de doenças pulmonares crônicas em humanos, né? Para vocês poderem observar aí, né, que se nós estivéssemos trabalhando não com ratos, mas com seres humanos, você teria aí de repente, né, o desenvolvimento dessas doenças pulmonares crônicas, né? Só que felizmente fizeram com ratos, mas acabou se descobrindo esses efeitos, né, nocivos à saúde, né, nessas cobaias e que provavelmente podem também ocorrer aí o que? Em seres humanos. Então isso de fato é uma coisa muito grave, né, para você poder imaginar. Então aqui falando um pouco aqui dessa parte, né, de digamos pesquisa futura, né, em que os pesquisadores, né, resumidamente eles falam, né, que a indústria de vapor está evoluindo a um ritmo alarmante. Então isso acaba sendo difícil de você fazer pesquisas com relação aos cigarros eletrônicos, porque ele sempre muda a composição lá dos produtos químicos, mudam a estrutura lá dos dispositivos. Então, às vezes você faz uma pesquisa no modelo de cigarro eletrônico, mas na frente já tem um outro modelo de cigarro eletrônico. Aí fica difícil, às vezes, você fazer pesquisa justamente em função dessa evolução aí dos cigarros eletrônicos promovido pela indústria do vapor, né? Mas apesar disso, né, o que nós podemos observar? Que novas pesquisas realmente elas precisam ser feitas e as pesquisas que estão aí elas já comprovam que de fato, né, existe aí um certo risco, né, ou um perigo para a saúde das pessoas que utilizam os cigarros eletrônicos. E por isso que é importante você sempre fazer uma pesquisa também que foca a questão da química, né, que é utilizada aí nesses cigarros eletrônicos. E finalmente os autores aqui ó, eles fazem uma conclusãozinha, né, de que os cigarros eletrônicos, né, na visão deles aí, né, de tudo aquilo que eles pesquisaram, né, os cigarros eletrônicos de fato, né, eles causam danos à saúde, né, eles resultam em eventos como inflamação pulmonar, lesão, redução da defesa do hospedeiro, como nós vimos lá na parte lá do sistema imunológico, né, e aumento de riscos de infecção, né. Apesar disso, no mundo inteiro, o número de pessoas que utilizam cigarros eletrônicos, até mesmo aqui no Brasil, vem crescendo consideravelmente. Você encontra, né, facilmente na internet sites que vendem os cigarros eletrônicos, né, por incrível que pareça, são preços bem em conta, né, mas que variam dependendo do modelo, do tipo do cigarro, né, desde lá de R$ 20 até R$ 1.000, para vocês terem uma ideia, alguns modelos de cigarros eletrônicos. E que a indústria tem um apelo muito grande ainda com relação ao público jovem, né? Então, de fato, eu acredito que mais pesquisas precisam ser feitas em relação à questão dos efeitos do vapor dos cigarros eletrônicos para a saúde humana, mas que as pesquisas que nós temos até o momento elas já sinalizam para o fato de que os cigarros eletrônicos eles causam realmente sérios danos à saúde das pessoas. Então esse artigo aí fica para os senhores fazerem a sua leitura. Sucesso a todos e um abraço também.